se lembrar, nunca é demais a gente se lembrar que a ligação do espírito com o corpo físico se faz através do perispírito, que é muito importante que a gente também fale sobre isso. Outra questão que a gente precisa lembrar, que são as preliminares importantes, é que esse perispírito, né, a gente sempre bate nisso, porque é importante também, ele tem algumas camadas, e que nós sabemos que uma camada importante, que está mais próxima, digamos assim, do corpo físico, que o André Luiz nos chama de corpo mental, ou duplo etérico, é exatamente formado pelos fluidos do planeta onde o espírito reencarna. Por exemplo, os espíritos, vamos falar de algo que a gente já conhece na literatura espírita. Quando os espíritos de capela, né, dos exilados de capela, né, de todos aqueles planetas ali daquela região, né, da constelação do Cocheiro, daquela estrela grande luminosa Sírios, né? Tem uma coisa muito interessante, queria abrir um parênteses. Eu estava outro dia assistindo um programa, não é um programa, um documentário a respeito de uma revisão que é proposto por um historiador. Ele faz uma proposta de rever, né, exatamente a questão do conhecimento humano, porque ele entende que o conhecimento humano veio de outras fontes, que não ao mesmo tempo no globo, né? Logo depois da era das cavernas, enfim. E eu achei muito interessante, porque ele é muito contestado por antropólogos, enfim, etc. e tal, né? Que, obviamente, fazem ciência, mas ele propõe e vai mostrar em alguns lugares algumas indagações que são muito interessantes. E só por isso me bateu uma curiosidade no meio lá que eu estava vendo esse documentário, é que ele vai falando de uns certos acontecimentos em várias civilizações em locais mais diferentes no planeta Terra. E ele pega uma coisa muito interessante, não vou entrar aqui na discussão do programa, porque não tem a ver, mas é só, achei uma coisa muito interessante. O ponto comum é que todos os habitantes que viveram nos mais variados pontos do planeta, eles tinham algo em comum, porque eles deixaram registros, né? E os registros foram desvendados, mas uma coisa tinha em comum todos eles: as referências astrológicas, olha que coisa interessante, eram todas para Sírios. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar os exilados de Capela, aquela região toda que foram aqueles, né? Quem acredito que todo mundo já saiba, mas vou só dar uma relembrada, são aqueles espíritos, quando digamos assim, desse expurgo educativo daquela região toda, daqueles planetas, a Cristo aceitou-os como diretor do planeta Terra, que eles aqui pudessem fazer esse degredo, né? Porque seria uma ação de mão dupla, ao mesmo tempo que eles iriam para um planeta ainda, né? Imagina, começando, né, idade, logo depois da idade da pedra, foi no segundo, da era glacial, né? Enfim, eles podiam também ter trazido, como trouxeram, uma cultura muito grande, né? Porque eram espíritos que viviam num planeta mais adiantado. E, curiosamente, é isso, porque constelação do Cocheiro, aquilo é dessa região ali de Sírios, né? Que é um grande sol. E, na verdade, curiosamente, eu não sabia disso, né? Ele mostra lá, porque ele levanta, ele não tem esse conhecimento, né? Ou pelo menos ali ele não coloca, mas ele faz essa constatação, inclusive, para mostrar que, né, vieram de fora o conhecimento que foi todo inoculado aqui.
Achei muito interessante isso aí. Bom, então, quando vieram os capelinos, ou qualquer espírito que venha de outro planeta ao reencarnar, em qualquer planeta, essa parte de fluidos do planeta compõe o chamado duplo etérico, que é uma parte do perispírito que está intimamente ligada ao corpo físico, no processo reencarnatório, né? É tanto que essa parte é a que fica quando desencarna, né? Que é essa questão da vitalidade. Pedro falou sobre isso, né? Extinguir a vitalidade, não é assim? Né? Durante a separação, né? É para que esses fluidos eles retornam ao planeta em que o espírito reencarnou, né? Outra coisa que a gente viu também retomando é que esses laços que prendem digamos assim, a alma ao corpo, né? Ou esse duplo etérico, né? Essa parte do perispírito ao corpo físico, eles se desprendem gradualmente até que a vida orgânica cesse, né? Porque, na verdade, esse duplo etérico é um invólucro semimaterial. O que é semimaterial? Ele é matéria, mas é uma matéria mais quintessenciada em relação ao corpo físico, que é a matéria também. Isso também a gente viu, né? É, e aí ele passa a viver no mundo espiritual, deixando que é essa vitalidade que a gente viu aí, né? Agora, essa transição, quer dizer, se desligar completamente desse duplo etérico, desses fluidos, desse perispírito, dessa parte do perispírito, vamos chamar assim, é, ela vai depender muito do grau de desprendimento do plano físico, que aí a coisa já começa a mexer com, digamos assim, conosco, com o nosso entendimento. Ou seja, a nossa transição em desencarnar, quer dizer, em deixar o corpo físico, vai depender muito do treino que nós fizermos para o desapego das questões materiais. Então, por isso é que nós entendemos que conceitualmente nós somos espíritos criados simples e ignorantes, como criação de Deus, o Criador, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e cada um de nós somos uma individualidade, que vamos progredindo paulatinamente, em velocidades, em ascensões as mais diferentes, porque depende de cada um de nós, das nossas decisões, das nossas opções. Embora o objetivo de todos nós seja um objetivo comum, mas a chegada a esse objetivo, ela pode ser feita dependendo das nossas decisões por caminhos diferentes, em velocidades diferentes. Qual é o objetivo? O objetivo, vamos falar assim, de uma forma bem sintética, é nós nos tornarmos espíritos puros. Né? Quer dizer, nós nos purificarmos. Temos objetivos que são pequenos a cada encarnação, então há todo um progresso, porque convivemos com o progresso do mundo. Então, obviamente que nós, há 2, 3, 4 reencarnações passadas, cada um de nós, hoje nos apropriamos de um grau maior de conhecimento, desenvolvemos muito mais a nossa inteligência mediante os desafios que a atualidade nos fornece. Certamente, ao reencarnarmos, ou quando estivermos reencarnados daqui a 200 anos, teremos circunstâncias nas quais nós vamos estar inseridos que vão promover, né, oportunidades para que a gente desenvolva o nosso intelectual. Em função de quê? De toda aquela circunstância nas quais nós estaremos vivendo, nos desafios que teremos que enfrentar, nas tecnologias disponíveis. Esse é o lado do desenvolvimento do intelecto. Isso dá para a gente entender muito bem, né?
Porque imagina, nós, no começo do século passado, reencarnados, e para hoje nós nos apropriamos, a nossa intelectualidade se desenvolveu sem dúvida alguma, uns mais e outros menos. Mas isso nos propiciou, né, um crescimento intelectual. Por quê? Porque isso a gente sabe que envolve diretamente o domínio da tecnologia, dos desafios materiais, enfim. Agora, a questão do desenvolvimento espiritual, que é essa meta de chegarmos a espíritos puros, quer dizer, irmos buscando o desenvolvimento moral e espiritual, esse nos faz pelo domínio das nossas paixões, pelo domínio das nossas más tendências. A Joana de Ângeles deixa isso muito claro quando ela diz: então, qual é a função de nós estarmos aqui reencarnados? É a de promover o conhecimento mais profundo do nosso self, quer dizer, o self é aquilo que é exatamente o que eu sou, não é? E ego seria exatamente aquilo em que imagino que sou, ou que demonstro, na verdade, ser. Então, é exatamente conhecendo profundamente quem sou, né, é que a gente começa a entender mais o nosso comportamento. E aí há uma desconstrução, de certa forma, desse ego, né? É só para a gente falar um pouquinho sobre o que a Joana diz isso. Então, essa é a grande função. Nós aqui, então, reencarnamos, e aí, ao reencarnar, nós, espíritos, nos utilizamos do fluido de um planeta, da qual vamos reencarnar, que compõe esse fluido semimaterial, que é o que faz o entrelaçamento entre o corpo físico produzido lá no útero, pela junção, né, do gameta masculino e do óvulo feminino, e aí num processo que a gente sabe de multiplicação celular por mitose, aquilo vai se multiplicando, 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 e vai se formando corpos. E alguém pode me perguntar, então todo corpo formado tem um espírito? Não. Está bem claro, também a gente vai ver depois no Livro dos Espíritos. Há corpos que são apenas o quê? Vitalizados pelos fluidos à vida orgânica. São chamados natimorfos. Então, nós espíritos, obviamente, usamos esse invólucro semimaterial. Esse invólucro semimaterial, por quê? Porque ele está próximo do corpo físico e também nos oferece características de uma matéria menos densa, para que a gente vincule o nosso perispírito a ele e ele sirva de interface, de conexão com aquele corpo, com esse corpo multicelular, que é, sem dúvida alguma, cheio de vitalidade, vida orgânica, que é mantida pela respiração, pela nossa alimentação, não é? Então, é isso. A morte é essa separação, esse desligamento. Agora, a gente precisa entender também isso, né, para a gente entender essa separação, é que nós somos, de certa forma, imantados ao corpo físico pelos laços fluídicos. Que laços fluídicos são esses? É exatamente esse corpo duplo etérico. É ali, porque ali é que se encontram os chamados centros de força, também conhecido aí pela filosofia hindu como chakras. Esses centros de força, eles têm como função primordial harmonizar, não é? Energizar todos os nossos órgãos. Cumprem, né? Os centros de força mais conhecidos, aí, os 7, eles são responsáveis por áreas as mais diferentes. Por que você está falando tudo isso, Heraldo? Eu estou dizendo porque a morte, ela não é um rompimento desse campo magnético de atração do nosso espírito, composto de um perispírito, no duplo etérico com o corpo. É apenas o desprendimento, quando a vitalidade vai tornando esse duplo etérico o quê?
com uma força já não mais suficiente de atração a nós espíritos. Ou seja, a morte física representa quando os laços fluídicos, a energia do corpo, da vida orgânica, ali, mais os fluidos do corpo duplo etérico, não conseguem mais reter-nos agregados a isso. Heraldo, então tem rompimento. Aí são aqueles casos das mortes de suicídio, das mortes violentas, em que há um rompimento brusco, né? Porque a vida orgânica foi ceifada e não se exauriu como uma lâmpada, como Pedro fez menção na nossos estudos das 2 últimas reuniões passadas. Deu para entender? Porque aí a gente começa a entender essa separação. Há casos de exceção, no caso do suicídio, das mortes, né, digamos assim, bruscas, mas, de uma forma geral, a gente vai entender que essa separação se dá quando os laços do corpo se desprendem gradualmente. E é isso que acontece durante a vida física. Ou seja, tem uma boa notícia para quem tem medo da morte. Para quem tem medo de morrer, fica tranquilo, porque nós morremos todo dia. Todo dia a nossa vitalidade, os laços que nos prendem vão se tornando o quê? Gradualmente, certo? E até a experiência de deixar o corpo nós treinamos todo dia. A emancipação da alma provocada pelo sono físico, em que esses laços ou essa coesão, vamos chamar assim, magnética, se afrouxam temporariamente, embora continuemos ligados, né, pelos cordões fluídicos, ou por esses fluidos que se ligam a esse duplo etérico que se liga ao corpo físico. Né? Então, aí a gente já... então, veja bem, né, a transição, né, desse desligamento, dessa separação, em que o espírito e o perispírito se desprende do corpo físico e daqueles fluidos, ou do duplo etérico, que são fluidos do planeta onde reencarnamos. Cada planeta tem um tipo de fluido. Quando formos reencarnar em outro planeta, o nosso duplo etérico, que vai acoplar o nosso perispírito ao corpo que vamos utilizar, vai ser de fluidos inerentes àquele planeta. Então, na verdade, né, essa separação ela é mais ou menos rápida, de acordo com o quê? Quanto mais apegados estivermos ao corpo físico, mais imantação tivermos, maior tempo e maior dificuldade de desconexão. Está claro isso para todos nós? Isso é importante. O Pedro falou basicamente também tudo isso. Então, essa separação, a gente pode deduzir que é mais rápida em espíritos mais elevados. E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos muito interessante, que esse estado de inconsciência, no momento da separação, ele dura quanto tempo? E os espíritos dão uma resposta lá, né? Ela é bem filosófica, dá para a gente pensar muito. Né? Eles transformam, digamos assim, não seria um exagero, que, veja bem, ela foi respondida de uma forma geral. A resposta é de segundos a séculos. Pode demorar de segundos a séculos, essa perturbação. Obviamente que ele não diz, né, que é aquela perturbação, é esse desligamento, quer dizer, a liberdade enquanto espírito desencarnado. Por quê? A gente poderia dizer
que no mundo espiritual, sem o corpo físico, ou desligados, digamos assim, desses laços fluídicos, existem mortos-vivos e vivos-mortos. Os mortos-vivos são aqueles que já morreram, a família já sabe, ele sabe que morreu, mas estão vivos e plenos, porque têm um grau de entendimento, de lucidez perante a sua existência no mundo espiritual. E os vivos mortos são espíritos que desencarnaram, porque ninguém morre nesse mundo, mas estão ainda vivendo a vida junto a encarnados na Terra, mortos completamente para as realidades espirituais. Tá claro? Então, né, a gente vê que sentir o rompimento, nós sentimos esse rompimento. Uns vão passar por um processo, né, assim, de inconsciência, mas como o Pedro mesmo disse lá, baseado no Livro dos Espíritos, que essa separação não é dolorosa, o Espírito até diz, dor mesmo é o dor da expiação, aquilo que sentimos, né? Ou seja, os sofrimentos na verdade, são vividos ainda quando encarnado, mas esse estado de inconsciência, ele é muito variado, né? Então, há espíritos que estão, né, vivos, mortos há séculos. Daí ser considerado essa perturbação de segundos a séculos. Né? Tá claro? Outra coisa, o Pedro falou, foi na 154, né, Pedro? A questão de não ser dolorosa a separação, né? É a 154. Bom, vamos abordar a partir da questão 156. E ela fala o quê? Ela diz o seguinte: a separação definitiva lá da alma e do corpo, ela pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse, ou seja, essa separação pode se dar antes que a vida orgânica cesse. Ó, então vamos pegar o que a gente falou aqui no começo. A gente tem um corpo que tem o corpo orgânico, físico, que tem uma vitalidade. Essa vitalidade é mantida através da nossa alimentação, da nossa respiração. Esse é o corpo físico. Nós temos uma camada chamada duplo etérico, que é semimaterial, formada pelos fluidos do planeta onde reencarnamos, aonde estão os centros de força, ou, como dizem os hindus, os chakras, e eles se ligam diretamente, essa camada semimaterial, chamada duplo etérico, ao corpo físico, cujos centros de força são encarregados pela vitalidade. Por exemplo, quando nós tomamos passe, que é uma terapêutica, a fluidoterapia, quando os espíritos, mesmo sem, digamos assim, a nossa consciência, né, derramam sobre nós fluidos regenerativos, eles vitalizam os nossos centros de força. Concentram o fluido magnético espiritual nos centros de força, responsáveis por áreas dos nossos o quê? Órgãos materiais. É ali, inoculam ali os fluidos. Quando tomamos passe, são esses centros de forças que captam essas energias e vitalizam o corpo físico. Então, por isso que a gente fala, os fluidos espirituais vão no perispírito, quer dizer, no duplo etérico, e do duplo etérico vitalizam o corpo físico. E aos fluidos orgânicos
do médium, quando ele pacifica, sem o espírito, digamos assim, eles vitalizam a nosso corpo orgânico, que é quando comemos uma maçã, né, quando nos alimentamos, aquilo se transforma em energia para nós. Tá certo? A gente, acho que já fizemos um estudo, já falei sobre isso, inclusive o Emmanuel fala da questão da mitocôndria, da importância, né, na produção da energia lá, da adenosina trifosfórica, ATP, a gente já viu isso aqui, a gente já conversou. Então, é isso, né? Então, olha, quando ele diz, pode ocorrer que a vida orgânica não tenha cessado e a separação da alma pode já ter acontecido? Claro que pode, claro que pode, né? Então, ó, a gente já começa a entender. A resposta dos espíritos qual é? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, mas isso não necessita da alma. A gente já falou que existe os natimortos, né? Corpos que não têm, né, um duplo etérico, digamos ali, influenciado, digamos, diretamente por um espírito, por uma individualidade. Né? Você tem um modelo molde, né, que plasma, né, mas você não tem um espírito ligado ali. Então, você tem um corpo orgânico, mas não tem um espírito. Tá certo? Questão 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Por exemplo, só uma questão que me ocorreu aqui, a gente conhece muito bem, quem já pôde presenciar alguém desencarnando, os espasmos orgânicos que são muito físicos, né, muito comuns. Já a morte ali acha que o defunto ainda está vivo. São espasmos, né? Ok? Então, vamos lá. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase, diz ele, que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Ó, o que nos obstrui a nossa visão espiritual? Isso é bom a gente entender. É a pergunta seguinte: por que eu estou aqui, a não ser que alguém seja médium vidente? Só é médium vidente porque no corpo físico dele tem, digamos assim, algo preparado para que esse tipo de mediunidade se manifeste, porque a mediunidade é de caráter, o quê? De origem orgânica. O corpo físico é preparado para tal. Então, quem é médium, possui uma mediunidade, é porque o corpo físico foi preparado para tal. Está claro isso? Então, por exemplo, o que nós estamos aqui? Então, tirando quem é médio de vidente aí, por que eu não estou vendo o espírito? Por que eu não estou vendo o mundo espiritual aqui à minha volta? Por quê? Porque o corpo físico, no qual estamos ligados aqui agora, ele nos obstrui, ou seja, ele nos reduz a 5 sentidos. Ele é um obstáculo grosseiro. É tanto que quando nós dormimos, esses cordões se afrouxam, a influência do corpo físico diminui. Então, quem tem sonambulismo, né? Os próprios sonhos, né? Que é tanto que quando a gente volta ao corpo e acorda, você acabou de acordar de um sonho com 1000 detalhes, com riqueza,
e você vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. Daqui 1 hora, 2, na hora do almoço, já não lembra mais nada. Faz força para lembrar e não consegue lembrar. Né? Então, na verdade, o corpo físico é um grande impedimento. Ora, também nós entenderíamos, sim, desprender os laços do corpo, que é a pergunta 157, ele vai se desfazendo, e quando estamos desprendidos já numa grande parte dessa matéria, há a percepção do mundo espiritual. Claro que deveria ser, em tese, para nós espíritas, né, uma realidade que nos causasse menor impacto, né? Porque nós, olha só, numa quinta-feira, 24 de novembro, às 20h06, nós estamos falando sobre isso. Ou seja, algo que eu já ouvi falar. Se me ocorrer de desencarnar amanhã, não, esse não é um bom exemplo, não. Vou falar com quem não tem medo da morte. Se a Celinha amanhã, daqui a pouco, desencarnar, Celinha, né? Vamos usar outro exemplo, quem não tem medo. O que vai acontecer? Né? Querendo ou não, isso nós já nos lembramos. Opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Vou fazer uma prece aqui para me acalmar, para eu começar a buscar essa consciência. Não é verdade? Em tese, nós espíritas, muito mais do que aqueles que imaginam, que acreditam que morreu e ao nada. Né? Ou então que vão ficar adormecidos, esperando a ressurreição dos corpos. Não vai imaginar que ainda está vivo, vai imaginar que não morreu, que o senhor acredita na ressurreição dos corpos, né? Digamos assim. Então, não morri. E se eu não acredito no nada, eu ainda estou consciente da minha individualidade, eu também ainda não morri. Não é assim? Você está com medo, Celinho? Foi brincadeira. Você quer falar? Mas essa história que você vai morrer hoje é um. Não. Olha, existe, Celinho, intuições mentirosas também. Oi, Heraldo, não é isso. É que eu até vou mesmo, porque quando a gente dorme, a gente passa por esse torpor também, só que Sim, é sim. menos, né? Mas se a gente observar bem, a gente vai passando, né? A gente vai entrando no sono, vai morrendo, para Ai, depois para nascer de novo rapidinho no dia seguinte, né? é. Alguns renascem no meio da noite, 3 vezes, não dorme direito, dorme pouco, né? Mas tem gente que é incrível, né? Ele morre 9 horas da noite e, digamos assim, volta a viver só meio-dia no dia seguinte. Não sei como é que consegue ficar tanto tempo assim. Mas vamos lá, o Kiko está aí. Fala, Kiko. Ei, gente, boa noite. É o seguinte, nessas duas questões aí, 156 e 157, uma coisa que sempre me intrigou quando eu lia os romances espíritas, né, do tipo 2000 anos, Renúncia, e tem aqueles casos dos primeiros cristãos que são levados para as arenas romanas, condenados à pena de morte, né, para ser comido pelas feras. Né? E aquilo sempre me impressionou. Eu falava assim, nossa, que expiação e que exemplo, né? Porque não é mole, não. Né? Abre-se as cortinas, quer dizer, abre a grade e você vai lá para o meio da arena, né? E ficava me pondo no lugar deles e tentando entender, né? E tinha aqueles cristãos que tentavam sair correndo, subir pelas paredes da arena, né? Igual lagartixa, e tinha aqueles que serenos, ajoelhados, né? Com um semblante pleno de paz, um sorriso nos lábios, ali, tranquilos, e que contagiavam, pela sua tranquilidade, sua paz, a quem estava na plateia e que estava em uma outra vibração, né? E que falava assim, gente,
o que esses cristãos têm de fé, né? Como eles confiam no Deus dele, né? E conta tranquilidade num momento tão aflitivo, de agonia, né? Como diz a questão 156. E eu acho que me respondeu bastante eu ficar intrigado com isso, né? Eu falava, porque eu com certeza seria aquele cristão que sairia correndo, subir nas paredes, né? Igual lagartixa tentando escapar do leão, né? Eu não ficaria ali, ó, de joelho rezando, né? Em prece, não, com certeza não, né? E aí a gente vê que a doutrina espírita é mesmo consoladora, né? Porque essa pergunta que o Kardec fez, né, inspirado também, se é possível a separação definitiva da alma e do corpo antes de cessar completamente a vida orgânica. E acho que nesse caso dos primeiros cristãos, né, que estavam ali embevecidos em prece, plenos de paz, eu acho que é bem uma situação dessa, né? Além da agonia de quem está muito doente, né? Mas o caso desses cristãos não seria isso? Nós precisamos entender, vamos pegar um caso relatado belíssimo aí, que é o desencarne de Maria. Não é verdade? Então, Maria desencarna e ela, obviamente, Jesus vem recebê-la, ou, na verdade, emite toda uma corte celeste para recebê-la, e ela diz para a caravana assim, antes eu quero me despedir aqui da Terra, e ela vai direto num dos locais que ela visita, é a cadeia pública, lá no Esquilino, em Roma. Essa passagem é uma passagem belíssima, e ela vê lá aqueles encarcerados que vão ser exatamente enfrentar as feras, trucidados no circo romano. E ela lá inspira uma jovem a cantar um hino, né? E a jovem com uma voz maravilhosa, imagina, inspirado pelo influxo magnético de um coração como o de Maria. Imagina a qualidade do fluido. Aquela que foi escolhida para ser tutora do diretor do planeta Terra, de um espírito do gabarito do Cristo. E ela influencia com toda aquela corte de espíritos que ali estavam junto com ela, e deixam nesses espíritos uma carga fluídica. De quê? De serenidade, de fé, de confiança. Então, esse é um exemplo macro, específico naquela visita. Mas vamos falar dos guias e protetores. Junto a todos aqueles seus tutelados, nesse momento em extremis, vamos falar de todos aqueles espíritos que são auxiliares do Cristo na missão da implantação do cristianismo no mundo, principalmente naquele momento do cristianismo iniciante. Por mais temeroso que deve ter temido, Paulo deve ter temido, Pedro deve ter temido um instante, né? Que também foram, digamos assim, foram assassinados pelo Império Romano, logo nos primórdios, lá, né, especificamente no ano 67, ali que houve toda aquela matança, né? Barnabé, Pedro, aquela turma toda, né? 70, 72 depois de Cristo, não é verdade? Também devem ter sentido, mas imagina o volume, o potencial do consolo. E aí, veja bem, dá até para a gente subentender que esse consolo não seriam só palavras. Seriam magneticamente quase que anestesiados. E certamente aqueles que caminhavam, se ajoelhavam e se entregavam mansamente,
o que, aliás, era o que despertava a ira do Império Romano. Estevão só foi apedrejado e se constituiu no primeiro mártir do cristianismo porque Paulo queria que ele simplesmente dissesse assim: eu nego Jesus. Só isso. Porque Estevão era reconhecidamente, veja bem, dentro da casa do caminho, lá com os discípulos, de mérito espiritual grandiosíssimo, reconhecidamente por todos. É tanto que quem lê Paulo e Estevão vai ver a parte em que o Estevão, ou Gesiel, assume, é tratado na casa do caminho e passa a ser voluntário. Virou o orador principal, está lá no livro Paulo e Estevão, pela espiritualidade que ele conduzia nas suas preleções. E mais ainda, não se dá um professor de filosofia, diz o Livro dos Espíritos, para seguir protetor de um selvagem, mas para ser um guia espiritual é necessário que esteja num grau além do seu pupilo. Paulo pega uma das maiores missões que o cristianismo pôde fornecer. Todos nós que conhecemos a história de Paulo. Uma missão de profunda coragem, de profunda determinação e de um saber espiritual que era necessário, porque enfrentava todo o establishment romano ou mosaico, né? Todos. Era um doutor da lei. O próprio pai lhe incentivara a promover a violência, a perseguição. Quando ele vai dizer, curado por Gamaliel. E aí, imbuído, ou dado a esse espírito uma missão desse tamanho, só para se ter uma ideia do tamanho da missão do Paulo, uma característica só, a gente poderia falar de várias. Se não fosse Paulo, o mundo ocidental não falaria, não conheceria Jesus. Não há uma só criatura no mundo ocidental que não tenha ouvido falar de Jesus. E agora que eu vou concluir o que eu gostaria, a partir do momento que a gente entende como a missão de Paulo foi grande. Quem foi o guia espiritual de Paulo nessa missão? Estevão. Guia espiritual de Paulo na missão que Paulo cumpriu. Então, imagina esse Estevão na casa do caminho, ainda reencarnado. Paulo, um homem inteligente, dizia no Sinédrio: se Estevão abjurar, esse movimento cristão enfraquece da hora. Porque, inclusive, Estevão era considerado pelo Sinédrio como o discípulo terrível, temível. Foi isso que fez o apedrejamento, não foi nada além disso. Porque ele diz que não abjuraria. E aí é apedrejado. E aí tem toda a história que nós sabemos. Ali se descobre que ele era o Gesiel, né? Irmão da Abigail, que era a noiva do Paulo, que estava lá, e aí todo desenrola, e Paulo dali que vai para a estrada de Damasco logo depois, e aí acontece tudo que nós já sabemos. Ok? Então, imagina esses cristãos, no princípio, aqueles espíritos que aceitaram, de certa forma, carregar sobre os ombros. Porque a gente fala de Pedro, a gente fala de Paulo, a gente fala de Barnabé, a gente fala de Lucas, de Tiago, claro, João, claro que são os discípulos, mas quantos anônimos? Por exemplo, a gente pode falar da esposa de Paulo, da esposa do senador de Emmanuel, de Públio Lentulus Cornélios.
não estava entre os 12. Mas alguém tem dúvida que Lívia era um espírito comprometida também com o cristianismo iniciante? E tantos outros anônimos na história que vieram com essa missão de dar sustentação pelo exemplo. Eles não poderiam desencarnar única e exclusivamente assim, ó. Não. Certamente, mas aí já é uma percepção pessoal, não digo, não é uma percepção, é algo que me agrada pensar. Respondendo aí a todos, mas diretamente ao Kiko, inexoravelmente, eles anteviam todo o esplendor espiritual. As visões, o mundo espiritual se abria naquele instante. E o desligamento era quase que imediato. As carnes se dilaceravam, mas os espíritos vivificavam. O Pedro acho que ia falar. Não, foi muito bacana assim, essa parte toda que você trouxe. E assim, quando a Celinha cismar de cantar, a gente faz uma prece a Maria para ver se melhora. Mas não era isso que eu queria falar, não. A questão é que eu queria, já que o Kiko trouxe essa questão dos primeiros apóstolos, eu estava refletindo recentemente sobre justamente essa questão, porque quando a gente olha, todos eles negaram Jesus quando ele estava indo ao Calvário. Então, uns fugiram, outros ficaram desesperados, Pedro nega Jesus aí 3 vezes. Então, quando a gente olha a mensagem de Jesus, basicamente ela é dividida em amor, que foi o que ele fez durante a vida toda ali com seus discípulos, e a imortalidade da alma. Só que todos, frente ao martírio do mestre, abandonam, menos João. João é o único discípulo do mestre que vai até o final e ainda leva a mãe de Jesus aos pés da cruz para poder dar o último testemunho, enquanto todos correm com medo e tudo mais. Então, todos, e aí é um exemplo para nós, eu acredito que nós passamos por esses momentos, e aí, na hora da morte, como é que vai ser? Então, é esse retrato desse medo. E aí, depois, quando Jesus aparece, né, já na visão espírita materializado novamente, aí cai a ficha para esses apóstolos. Aí eles percebem, poxa, então isso é a imortalidade da alma. Se eu temia isso, agora eu não temo mais. Então Tomé vai, toca nas mãos de Jesus para falar, uai, então a vida continua mesmo, não tem nada disso. E a partir desse momento em que eles têm esse contato tão próximo e tão vívido com a imortalidade da alma, a atitude deles passam a ser completamente diferentes. Eles perdem esses medos, eles perdem tudo isso. E então, a gente, quando analisa também as mortes de todos os discípulos, o único que não teve a morte violenta foi João. E foi o único que encarou de frente aquele momento lá com Jesus. Enquanto todos os outros passaram por esse momento de uma morte truculenta, vamos dizer assim. Mas mantiveram aí agora já, depois do contato com o Cristo redivivo, completamente firmes e encararam isso aí. Então, só queria fazer esse comentário aí, porque foi muito legal essa parte toda aí que vocês comentaram. Perfeito. E a gente não pode se esquecer também de um outro fato, que está em Atos dos Apóstolos, que também é fundamental. Você acompanha a vida dos discípulos, obviamente que eram espíritos que vieram, de certa forma, com preparo, né? Também tinham uma missão e sabiam que seriam os discípulos. Mas coisas são trazidas de uma forma para se mais massificar, que eram pontuais. Então, você tinha Moisés, um exemplo da mediunidade, você teve vários outros que foram interlocutores do mundo espiritual. Mas a mediunidade massificada, de uma forma geral, ela vem logo após o dia de Pentecostes, naquela manifestação mediúnica de massa, em que os espíritos, digamos assim, os apóstolos, obviamente, que eram comemoração de
dos judeus, e nesse dia de Pentecostes, que há aquele fenômeno chamado a xenoglossia, em que os espíritos falam várias línguas através. E a narrativa dos apóstolos diz que porque ali estavam o quê? Por que falar em línguas estranhas? Conforme se diz, falavam vários dialetos. E para mostrar que era um fenômeno mediúnico inteligente, porque muitas pessoas confundem, dizem assim, eles falavam línguas estranhas, falavam idioma que ninguém entendia, não era nada disso. É muito claro a descrição do fato. Falavam-se em línguas estranhas para muitos, porque eram formados de dialetos. Mas naquela festa, que era uma festa popular, você tinha várias criaturas de regiões as mais diferentes. E que, na verdade, essas chamadas línguas estranhas eram para mim, para a Célia, mas não era para o Pedro que ali estava. Estava se falando no dialeto do Pedro, estava se falando no dialeto do Heraldo, dialeto do Kiko, dialeto da Cida, dialeto do... Percebe? É isso que diz, inclusive, nos Atos dos Apóstolos, que pessoas que falavam dialetos, além da língua, né, judaica, por exemplo, Cristo, o dialeto da região que ele nasceu era o aramaico. Né? Então, pessoas entendiam os clamores vindo dos céus, de mais diferentes dali, nos dialetos os mais diferentes, que nem cada um só dominavam dialetos. É como se você reunisse as tribos indígenas do Brasil e várias pessoas falassem, né? E cada tribo entenderia ali a sua língua. Então, esse contato com o fenômeno mediúnico também, até para os próprios apóstolos, né? E que o fenômeno mediúnico se manifestou neles, eles conviveram com a multiplicação de pães e peixes, eles conviveram com curas de leprosos e de uma série de fenômenos mediúnicos com Cristo. Mas a mediunidade irrompe neles daquela forma, ó. Que também isso é fundamental que a gente entenda, né? Isso também é muito interessante. Ô, Celinho, eu acho que eu tenho que parar, é 8h30, não é isso? 8h35, no máximo 8h20. Então vamos, Celinho, você já interrompeu aí. Vamos lá. 158. O exemplo da lagarta, que primeiramente anda de rastos pela terra, depois se encerra na crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer como uma existência brilhante, pode nos dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nova existência? Uma ideia acanhada, responde os espíritos. A imagem é boa, para não desagradar, né? A imagem é boa, mas, ó, não pega aí ao pé da letra, não. Como vocês gostam muito de fazer, né? Pegar as coisas aí no pé da letra, esquecendo que a letra mata e o espírito vivifica, né? E aí nós estamos até estudando segunda-feira, na reunião que a gente faz de internet também, enquanto tem a presencial lá no FE, nós temos uma segunda, e caiu exatamente, nós estávamos falando, aí falamos sobre o dogma da fé, né? Dogma da salvação pela fé, né? A coisa mais interessante, ó, como é que a gente maneja conforme as conveniências. O dogma da salvação pela fé, que é a extrema-unção, né? Aceitei Jesus como meu Salvador no último momento, percebe? Então, o dogma de salvação pela fé, que não é nossa, né? Está aí nas outras, né? Protestantismo, né? No catolicismo, etc. Ela é baseada na carta de Paulo, a famosa carta de Paulo aos Coríntios, não é verdade? E que lá ele diz se eu serei como se, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse, né, seria como simples que retira, né, que todo mundo conhece essa carta aí aos Coríntios. Só que, veja bem, então, o dogma é de salvação pela fé.
E o Paulo, nessa carta, está lá no finalzinho, para quem quiser ler, em clara tradução perfeita, ele diz: mesmo que eu tivesse fé de remover montanha, não é? Se eu não tiver caridade, de nada me serve. Então, como salvar pela fé? Por isso, qual é a colocação do Kardec? Fora da caridade não há salvação. A nossa salvação, se alguém quiser entender assim, de uma morte bem morrida, temos que ser caridosos. Temos que exercer a caridade. Temos que entronizar a caridade no nosso comportamento diário. Porque fora dela não tem morte serena. Então, por isso que diz assim, não é só hibernar igual da lagarta. Né? Ele fala, questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende, né? Vai estar onde? Vamos pegar o exemplo do André, que desperta lá no umbral. Né? Depende. Ó. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo, quer dizer, consciente, no primeiro momento, vai se sentir envergonhado de haveres praticado. Já a alma do justo, as coisas se passam de um modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar inquiridor de censura, né? Ok? É aquela velha máxima antiga aí, ó, dos nossos antigos. Todos nós vamos nos encontrar em algum momento da vida, mesmo que a gente tenha ficado anos e anos sem se ver, que não tenha que ser você a baixar os olhos. Alguém vai baixar os olhos, que não tenha que ser você. É exatamente isso, ou seja, que a gente não tenha essa vergonha de atitudes lamentáveis. Né? O espírito 160 se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Muitas vezes, seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e até o ajudam, né, a se desligar das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Essa é uma resposta que a gente sabe genérica, né? Porque tem nuances aí que a gente depois foi aprendendo. Isso foi em 1857, essa é a questão. Depois a gente foi vendo essa questão aí. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida, elas vão ocorrer simultaneamente. Geralmente assim é. Em todos os casos, muito breve é o instante que medeia uma e outra. Não é? Há um rompimento brusco, essa ligação com a vida orgânica. Ela é de imediata, não é aquele desligamento dos liames, não é? E o corpo físico, obviamente, vê exaurida a sua vida orgânica. Olha, tem uma coisa que eu queria deixar para falar, Celinha, numa outra oportunidade, que agora não vai dar tempo, mas eu acho que é importante que se leia sobre uma colocação de Jesus não menos importante do que qualquer outra. Aonde estiver a sua alma, aí vai estar teu coração. Ou aonde estiver seu coração, aí vai estar a sua alma. Em que ele fala exatamente sobre acumular os vossos tesouros nos céus. E aí eu queria depois que a gente conversasse um pouco sobre isso, mas não no sentido, não são as moedas, não é a poupança da Caixa ou de qualquer outro banco, não é disso. O que são os tesouros nos céus? Porque isso influencia diretamente na nossa condição de morrer.
Essa é uma recomendação feita por Jesus. Percebe? Não acumuleis vossos tesouros na terra, acumulai no céu. Na terra, o que é a traça que corrói? O que é o ladrão que rouba? O que é a ferrugem que os consome? Porque onde tiver sua alma, sua alma, aí vai estar, onde tiver seu coração, sua alma vai estar aí. Que é muito importante para essas questões. Obrigado, Celinho. Agora, semana que vem, nós vamos ficar apertados, vamos falar de decapitação, né?